E já estamos de volta com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque, estreando agora um novo bloco, o Saúde em Destaque. Esse bloco vem para estar orientando a população de Piracicaba na área de saúde. E para abrirmos esse programa, esse bloco inicial aqui, nós convidamos a doutora e professora Denise Giacomo da Mota, ela que é nutricionista e psicanalista e também autora de livros que nós vamos conhecer a partir de agora. E ela vem com um assunto muito importante, ela que tem uma vasta experiência na área nutricional, mais de 30 anos ministrando aulas nas principais universidades aqui do Brasil. Professora Denise, é um prazer recebê-la aqui no Saúde em Destaque. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E nesse programa de estreia, né? Vamos começar com o pé direito aqui. Mas vamos falar inicialmente, doutora Denise, a respeito do diabetes. Nós sabemos que é uma doença que vem crescendo aí no dia a dia. Muitas pessoas falam que os hábitos alimentares, o modo de vida das pessoas, o estresse, muitas vezes acaba ocasionando o diabetes. Isso é uma realidade, professora Denise? Sim, infelizmente o diabetes é uma doença que está crescendo vertiginosamente no mundo todo, inclusive aqui em nosso meio. Sim. Alguns dados sugerem que na população adulta, de 100 pessoas, 8 a 10 têm diabetes. Um índice alto, hein? Alto. Sendo que metade desconhece a sua condição, porque o diabetes, principalmente o diabetes do tipo 2, é silencioso no seu início. Entendi. A pessoa não sente nada. Não, depois, no decorrer, não... quando a coisa começa já estar bem complicada, aí aparecem que tipos de sintomas aí? Muitas vezes, no início, não há qualquer sintoma. Sim. 10 a 15 anos depois da doença já estar prevalente é que aparecem. Muitas vezes, alguns sintomas, outras vezes, os sintomas associados a complicações. Complicações como a pressão alta, doenças cardiovasculares. Pode ocorrer o infarto do miocárdio ou derrame cerebral, que são muito mais frequentes entre as pessoas com diabetes. Problemas de visão também? Problemas de visão que podem levar à cegueira. Problemas renais, que podem evoluir para a perda total da função renal. Puxa vida. Disfunção erétil, impotência sexual entre os homens. Problemas sexuais nas mulheres. Mas afeta todo o organismo do ser humano. Gangrena, pé diabético, que pode levar à perda de membros inferiores, enfim, uma gama de complicações que podem ser evitadas se o indivíduo tomar conhecimento, identificar seus sintomas, tomar conhecimento do seu risco. Certo. Agora, doutora Denise, você falou sobre sedentarismo, alimentação. As pessoas muitas vezes falam, meu pai, a minha mãe era diabético, ou não era, eu não vou ter diabetes. Até que ponto isso é uma verdade? Entre genética, entre alimentação, entre o sedentarismo? Vamos esclarecer um pouco para a população. O diabetes é resultado de uma combinação de fatores. A predisposição genética está presente, mas ela se manifesta dependendo do estilo de vida, da história de vida da pessoa. A alimentação inadequada, principalmente, se leva ao excesso de peso, à obesidade, do tipo central, a gordura abdominal. Aquela barriga dura de gordura mesmo. Exato. Né? Sei, que falam que é de chope, que é de cerveja, mas é gordura mesmo. É né? uma gordura, mesmo uma gordura que envolve as vísceras e é um fator de risco elevado para as doenças crônicas, inclusive o diabetes. Ao lado disso, a alimentação desequilibrada, rica em açúcares, em gorduras, contribui para a manifestação, para que o diabetes se estabeleça na pessoa predisposta, junto com a inatividade física, o sedentarismo e também o estresse emocional. Que não causa, mas facilita a manifestação do diabetes nas pessoas. A parte psíquica, então, também influencia. Também influencia e pode levar à manifestação do diabetes. Quer dizer, a sua formação, eu falei nutricionista e psicanalista, é aí que entra realmente a união dessas duas formações
que você tem, né? E como é que você trabalha a parte psicológica da coisa com a parte física propriamente dita, doutora Denise? Eu tenho formação inicial em nutrição, me voltei bastante para a saúde pública, para a educação nutricional, para a dietoterapia, mas fui aprendendo, ouvindo os pacientes, ouvindo as pessoas que têm as doenças crônicas, entre elas o diabetes, que só a orientação nutricional, só o fazer dieta, proibidos e permitidos, não resolve. O estilo de vida a pessoa escolhe em função de motivações internas, em função de seus desejos, de suas carências. Sim. Então é muito importante que o profissional de saúde aprenda a escutar o seu paciente. Na consulta individual, no consultório, na unidade de saúde, num grupo de educação em diabetes. Esse ouvir é importante. Esse ouvir é muito importante. Muitas vezes a pessoa tem um trauma na infância, então Exato. ela acaba se punindo de alguma forma inconscientemente. Não querendo fazer um exercício, não querendo mudar a alimentação. Existe uma resistência, então, uma é isso? Uma resistência inconsciente. A forma de lidar com os problemas pode levá-la à doença. Entendi. A somatização, muitas vezes, leva a doenças como diabetes, né, entre outras. Porque a doença psicossomática, muitas vezes a própria mente da pessoa faz com que o organismo crie doenças, é isso mesmo? Exato, a pessoa não cria do nada, ela tem uma predisposição genética. Aí fica aquilo na cabeça. Mas poderia passar sem a manifestação da doença se os fatores psicológicos e se o estilo de vida fosse diferente. Olha, é uma proposta bastante interessante, muito diferenciada do que nós ouvimos no dia a dia, porque você conseguiu unir essa deficiência psíquica com a orientação, né, e os resultados, como é que estão sendo? Isso que eu gostaria também, você deve ter muitos depoimentos aí de pessoas com bons resultados, né, doutora Denise? Os depoimentos são muito interessantes, muito sofridos muitas vezes, né? Aprendemos com as pessoas, passamos a entendê-las melhor. Pessoas que dizem: quando descobri que tinha diabetes, a primeira coisa foi a perda de peso, que eu estava muito gorda. Sim. Mas ao mesmo tempo, quando perdi meu marido, eu passei a perder peso, comecei a apresentar sintomas, fui fazer os exames e tinha diabetes. Começa a ligar ao fato ocorrido na vida. Ou então a minha dor perdi um filho, da perda, mas que depois remete a perdas lá na infância, e a forma que ela teve para lidar com essa perda, do ponto de vista psicossomático, pode ser o segurar. Sim. Simbolicamente, por exemplo, segurar o açúcar no sangue, certo, que seria o diabetes. É um processo inconsciente. Entendi. Não é fabricado pela mente da pessoa. E uma vez a pessoa consciente disso, desse fato, ela começa a mudar daí. Quando ela pode... É uma postura diferente. É uma postura diferente quando ela põe para fora. Identifica. Quando ela expressa que os seus problemas estão associados a questões primitivas, a questões psicológicas, que podem vir lá da infância, quando ela tem a oportunidade de se fazer ouvir e ela própria se ouve, parece que tira um peso, diminui a resistência e ela se sente motivada a seguir uma alimentação diferenciada, ela se sente cuidada, sua autoestima aumenta e aí os resultados costumam ser bastante positivos. mais positivos.